fora do domingo, fora daquele momento que é um momento mais formal, né, do culto e das programações dominicais. Né, nosso desafio é este, a igreja. E nesse sentido, é necessário uma mudança de postura, uma mudança de pensamento, né, do que é ser igreja, de qual a minha função dentro desse corpo, né? Qual deve ser a minha visão dentro desse corpo, qual deve ser a minha atitude dentro desse corpo, porque na verdade a nossa tendência, irmãos, é a gente participar sem nos comprometer. É uma tendência do mundo moderno, do mundo pós-moderno, participar sem compromisso. Porque eu tenho os benefícios de fazer parte, né? Eu tenho os direitos, né? Eu sou parte, mas não preciso cumprir os deveres, né? Eu quero ser, mas quero ser sem muito compromisso. Não é isso que as pessoas às vezes falam? Não, tudo bem, eu quero participar, mas olha só, eu não quero muito compromisso. Por causa daquela questão, daquela tensão entre ser comunidade e viver a liberdade, que nós falamos no domingo, alguns domingos atrás, né? Nós queremos a segurança da comunidade, né? Vamos passar isso para o âmbito da família. A família, que é a comunidade, primeira comunidade, nos traz uma certa segurança, não é isso? Sou filho, tenho pais, pertenço a tal família, levo o meu sobrenome, né? Então isso me dá uma identidade que me traz uma segurança, mas em contrapartida eu tenho dificuldades em lidar com os deveres de pertencer a esta comunidade, família. Eu quero fazer parte, é importante para mim, isso me traz segurança, mas por outro lado eu quero fazer parte sem muito compromisso, eu quero fazer o que eu quero fazer. Eu tenho as minhas vontades, eu quero ter a minha liberdade. E nessa tensão, nós vivemos num momento da história em que a parte da liberdade é plenamente valorizada na nossa sociedade, plenamente valorizada, e nós vivemos um tempo em que toda comunidade vive, de certa maneira, uma crise. A partir da família, todas as outras comunidades, instituições vivem uma crise por conta desta balança entre ser comunidade e viver a liberdade. Este ladinho da liberdade tem sido muito mais pesado e tem desequilibrado a nossa sociedade. Então, quando nós somos igreja e pertencemos a uma comunidade chamada igreja e somos parte desta comunidade, nos tornamos membros desta comunidade igreja, nós sofremos esta pressão de fazermos parte, mas sem muito compromisso. Por quê? Porque eu quero ter minha agenda livre, eu quero ter o meu domingo livre, eu quero não ter que me envolver muito com as pessoas, eu quero ter os meus problemas, mas não quero que ninguém interfira. E não quero também me envolver muito com o problema de ninguém. Esses são o sentimento da sociedade do nosso tempo, que muitas vezes nos influencia. E aí nós também nos tornamos pessoas assim, né? Nós temos já tantas coisas para resolver, tantos problemas, que a nossa agenda já está tão cheia, que eu quero fazer parte, mas não quero me comprometer demais. Não quero me comprometer. Né? E quando eu digo comprometer, os irmãos vão entender o que é comprometer. Comprometer não é necessariamente fazer parte de sociedade, não é necessariamente ter um cargo ou alguma coisa parecida. Comprometer é muito mais profundo que isso. Então, nesse sentido, nós queremos desafiar a igreja que 2016 seja um ano em que a gente perceba, entenda, à luz da Escritura, porque a Escritura está recheada de textos que falam sobre ser comunidade, o que é ser comunidade. À luz da Escritura, qual é o nosso papel na comunidade?
E como nós devemos enxergar o ser comunidade. Para que a gente possa ser igreja de verdade. Para que a gente possa dar um salto. Para que a gente possa conhecer uns aos outros. Para que a gente possa se ajudar uns aos outros. E para que aqueles que estão lá fora vejam em nós, ou vejam nessa comunidade, um lugar onde realmente o amor de Cristo é mais do que verbalizado. É mais do que pregado. É mais do que colocado como algo, uma teologia que se conhece. Pelo contrário, ou como complemento disso, é uma igreja que vive esse amor de Cristo. E é esse amor de Cristo que vai tocar o coração das pessoas. Que vai fazer com que as pessoas sejam amadas. Porque as pessoas que estão lá fora, elas carecem de amor. Carecem de amor, porque se nós encontramos em Cristo o amor perfeito, se nós encontramos em Cristo e temos a possibilidade de sermos curados a cada dia desta nossa carência de amor, as pessoas que estão lá fora que não encontraram Cristo ainda se ressentem de serem amadas de verdade, serem amadas com amor de verdade, amor incondicional. E quando elas são amadas de verdade, elas percebem algo diferente. Elas então são tocadas de alguma maneira por este evangelho, não um evangelho verbalizado simplesmente. Jesus te ama, ou Jesus morreu na cruz por você, deu a vida por você. Isso é verbalizar o evangelho, a boa nova da salvação. Mas para além disso, a pessoa sentir que é amada por Cristo, através do amor que tem por ela. É isso que vai fazer diferença na vida das pessoas. É isso de fato que vai tocar as pessoas. Mais do que eu falar do amor de Cristo, é eu viver e manifestar esse amor de Cristo através das minhas atitudes, através da minha vida. E aí, irmãos, eu acho que a gente dá um salto no sentido de ser igreja e viver internamente um ambiente onde há a possibilidade de cura. Porque a partir do momento que eu tenho na igreja e vivo com pessoas em quem confio, que me amam, eu tenho coragem de dizer quais são as minhas dificuldades, eu tenho coragem de dizer quais são as minhas lutas, e aí dizendo quais são as minhas lutas, eu posso então ser ministrado, eu posso então ser abençoado pelos meus irmãos, no sentido de ouvir a palavra, de ser confrontado, ou de ser admoestado, ou de ser de alguma maneira encontrado por alguém que se preocupa comigo e quer ver a minha transformação. Então temos um ambiente propício para a cura e restauração dentro da igreja, e temos também um ambiente propício para a transformação de pessoas que estão lá fora, porque elas vão ver em nós algo diferente, né? E aí teremos a possibilidade de alargar as fronteiras dessa comunidade com pessoas que também são tocadas pelo amor de Cristo, não porque foi verbalizado esse amor, mas sobretudo porque esse amor foi vivido de forma concreta. Então, para isso, depois dessa introdução, eu queria continuar. Eu queria que você, um texto que nós já lemos hoje, né? A gente nem combinou nada, mas a gente já leu Romanos 15, 5, um versículo só. Eu queria que você abrisse, que a gente pudesse compartilhar algumas coisas. Vamos ler juntos? Romanos 15, 5. Muito bem. Gente, olha só. Quanto sofrimento acontece na igreja sem que seja percebido, né? Quanto sofrimento acontece, tantas dificuldades acontecem na igreja, entre as pessoas que estão na igreja, sem que isso seja percebido. Quantos muitas vezes clamam por ajuda e não são ouvidos? Quão alto é preciso gritar para que se possa perceber o sofrimento daqueles que estão
envolvidos nesta família e nessa comunidade. Isso pode acontecer por uma insensibilidade natural do nosso tempo, né? A gente vive um tempo de extremo individualismo. Isso pode acontecer por uma insensibilidade nossa, à medida que nós somos contaminados pela sociedade em que vivemos, que é uma sociedade egocêntrica, individualista. Mas também pode acontecer justamente porque falta a cultura, falta o hábito, falta a gente perceber e criar possibilidades para que haja a possibilidade ou as pessoas se tornem acessíveis umas às outras, para que então o grito da dor possa ser então ouvido. Há uma historinha, um desenho animado de William Fletcher, né, que é um famoso desenhista que faz desenhos animados. 2 personagens no rio, um caminho à beira do rio está João, e outro se debate na água, a correnteza abaixo, Pedro. E aí João pergunta para Pedro: você caiu no rio, Pedro? Pedro responde: que tolo fui eu, não é mesmo? João então retruca: e o rio? Está desconfortável hoje de manhã? João à beira do rio, Pedro se contorcendo no rio. Sim, está. É essa umidade, você sabe. João então responde: você precisa ser mais cuidadoso, Pedro. Pedro então responde: obrigado pelo conselho. João, acho que você está afundando. E Pedro então responde: João, se não for muito incômodo, você poderia salvar-me? E aí, enquanto ele estava sendo puxado para fora, Pedro ainda lamentando, está sendo tão importuno, e João responde: não seja tolo, Pedro, você devia ter falado mais cedo. Irmãos, muitas vezes a nossa atitude tem sido essa: nós somos muito lerdos e lentos para ver a necessidade dos outros. Da mesma maneira que eu falei alguns domingos atrás, que nós somos muito lentos em observar a virtude dos outros, observar aquelas coisas que as pessoas têm como virtude, nós somos também muito lentos e muito lerdos para observar as dificuldades, os problemas em que os outros estão vivendo, né? Lentos em estender a nossa mão. Ou seja, somos superficiais muitas vezes em nossos relacionamentos. Essa também é uma marca da nossa sociedade, a superficialidade nos relacionamentos. Vivemos isolados, temos medo que as pessoas descubram as nossas fraquezas. Não queremos muitas vezes nos aprofundar nos nossos relacionamentos porque temos medo que as pessoas descubram as nossas fraquezas. É interessante como fica patente ser isto religião ou religiosidade. Porque religião, estávamos falando ontem sobre isso lá com os jovens, religião é uma série de normas, de ritos que nós criamos para tentar apaziguar a ira de Deus e alcançar então a partir disso o favor dele. Isso é religião, religiosidade. Tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é o evangelho da graça. Nada nós poderemos fazer para alcançar a bênção de Deus, mas a bênção de Deus nos é dada em Cristo de graça. Essa é a diferença da fé cristã para a religiosidade de uma maneira geral. O hindu, por exemplo, ele tem lá uma série de normas e ritos que ele precisa observar para que ele então apazigue a ira de Deus contra ele, porque no fundo, ele como um ser humano, ele tem dentro de si o senso de religiosidade. Ou seja, ele tem uma noção de um ser
que é maior do que ele, que o transcende. Ele tem a noção de que há algo que separa ele deste ser grandioso, e ele tem a noção de que precisa cumprir algumas coisas para apaziguar esta ira deste ser em relação a ele. Então, nós podemos nos tornar religiosos quando nós, primeiro, achamos que vamos alcançar a graça e a bênção de Deus através de normas e ritos, através do cumprimento de normas. Você entende isso? Não é o cumprimento de normas que vão fazer com que Deus nos ame. Ele nos ama pela sua graça. O cumprimento das normas vem a posteriori, vem depois. O cumprimento da Bíblia, da lei, vem depois. Nós temos estudado isso em Romanos, não é isso? No entanto, irmãos, quando nós pensamos que precisamos cumprir normas para alcançar a bênção de Deus, nós nos tornamos pessoas também prontas a julgar as outras. Sabe por quê? Porque à medida que eu me esforço terrivelmente para ser honesto, para ser fiel no meu casamento, para ser uma pessoa pura, eu vejo que há pessoas que não são assim. Quando vejo que pessoas erram no cumprimento dessas normas, eu então olho para Deus e falo assim: Deus, eu estou tentando muito ser e cumprir normas para alcançar a tua graça, o teu amor, e o outro aqui do meu lado está dando bobeira nesse sentido. Então, por favor, Deus, fogo nele. O religioso pensa assim, tem esta visão. Aquela pessoa que é simplesmente religiosa. Poxa, eu estou aqui me esforçando terrivelmente para que eu cumpra. Eu vou à igreja todos os domingos, eu dou o meu dízimo, e eu então cumpro e sigo as normas, sou um crente exemplar, e o outro aqui está vivendo uma coisa diferente da minha, e muitas vezes até coisas que eu gostaria muito de fazer, e não posso por causa da religião. Então eu fico realmente com muito ódio do meu irmão, e peço a Deus que derrame fogo sobre ele. Esta é a lógica da religiosidade. Esta é a lógica da religiosidade. Então, irmãos, nós temos medo que as pessoas descubram as nossas fraquezas, temos medo de nos envolver com as pessoas, e quando isso acontece, não há comunidade, perdemos de vista que somos uma família, e que somos então o corpo de Cristo. Somos simplesmente um grupo de pessoas que se reúne dominicalmente, e que tem relações superficiais, e que se reúnem na casa de Deus, e cantam hinos, e oram, e cumprem uma certa gama de normas, de hábitos e de costumes, e pronto, acabou o domingo, cada um vai para a sua casa, e vida que segue, cada um com seus problemas. E quando nós vamos saber dos problemas, os problemas já aconteceram, as coisas já estão irremediáveis. É isso ser igreja? É isso ser comunidade? Né? É isso, mas é isso que muitas vezes nós vivemos. Porque também deixamos que o ativismo do dia a dia nos torne pessoas assim. Não temos tempo para as pessoas. Não temos tempo para os relacionamentos. Se isso acontece no âmbito da família, não temos tempo para os nossos filhos, não temos tempo para os nossos esposos e esposas. Quem dirá no âmbito do relacionamento entre irmãos? Não temos tempo. Nossa vida foi tomada pelos nossos projetos de vida. O projeto profissional que queremos ganhar bem. Os projetos da nossa vida ocupam a nossa agenda. Ray Stedman disse o seguinte: é o partilhar da vida que diferencia um corpo de uma organização. Pensa bem nisso. É o partilhar da vida que diferencia um corpo de uma organização. Uma organização partilha interesses. Uma organização partilha coisas.
Mas uma organização não partilha, e não há partilha da vida. Mas um corpo, como é ou deve ser o corpo de Cristo, partilha a vida. Paulo, nessa carta mais teológica, que nós já estamos estudando às quintas-feiras, né? Depois de mostrar a tragédia do pecado, tragédia que o pecado trouxe sobre os homens, a eleição da graça e a justificação, ele mostra a partir do capítulo 12 qual é o estilo de vida que esse povo deve ter. Porque se nós somos salvos pela graça, e ele vai perguntar, então podemos viver de qualquer maneira? Se fomos salvos pela graça, se não houve mérito em nós, não foi por causa do nosso esforço, então nós podemos viver de qualquer maneira? Ele diz, não. Porque a mesma graça que nos salvou continua operando em nós, para a gente agora viver da maneira como Deus deseja. E ele vai começar a falar isso a partir do capítulo 12, da carta de Paulo aos Romanos, né? E aí mostra a necessidade aqui nesse texto da comunhão, que é a síntese do relacionamento. A primeira é o seguinte: nós somos membros uns dos outros, é o que diz o texto. Somos membros uns dos outros. Pensa bem nessa frase. Somos membros uns dos outros. Embora sejamos um só corpo, somos membros uns dos outros. É que Paulo está dizendo ali no capítulo 12, versículo 5. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: embora haja uma multiplicidade, né, nós somos uma unidade. Tudo que Deus criou tem essa característica. Unidade na diversidade. Você já pensou nisso? A beleza, por exemplo, da natureza está no fato de que há diversidade. Você já pensou nisso? Se fossem todos os pássaros iguais, da mesma cor, e cantassem o mesmo canto, fossem todas as árvores iguais e dessem o mesmo fruto, você já pensou que mundo sem graça seria este mundo que a gente vive? Você comer só manga todo dia. Se manga for uma fruta que você gosta, ainda você estaria bem. Mas, no entanto, você ainda correria o risco de enjoar dela. De enjoar de manga, não aguento mais de manga. Todo lado que eu olho, manga, manga, manga. Todos os pássaros cantassem o mesmo canto, tivessem a mesma cor, esse mundo seria sem graça. No entanto, Deus fez um mundo diverso, múltiplo. E a unidade desta multiplicidade é que faz a beleza desse mundo que a gente vive. Portanto, o corpo, a igreja, também tem a mesma característica. Embora sejamos uma multiplicidade de temperamentos, de pensamentos, de culturas, embora sejamos uma multiplicidade de pessoas diferentes entre si, o que faz a beleza e que torna funcional, relevante a igreja é justamente que toda essa multiplicidade se torna uma unidade quando nós estamos juntos. E no caso da igreja, o que faz isso, que torna isso possível, é o Espírito Santo de Deus que é derramado sobre nós. E aí eu sempre, e os irmãos sabem disso, eu sempre recorro ao texto de Atos 2. O Espírito é derramado sobre a igreja, pessoas diferentes que falam língua diferente. Pensa que a linguagem, a importância da linguagem, é como o próprio Logos, que João fala lá. No princípio era, no grego, Logos, que a Bíblia... o tradutor geralmente traduz por... No princípio era o verbo, que é o logos em latim, o verbum. Porque a nossa linguagem, é a nossa capacidade de expressar o pensamento, de expressar quem somos. Nós somos aquilo que nós falamos. Então, se há pessoas que falam línguas diferentes, ou seja, pessoas são diferentes, que são diferentes entre si, ou seja, uma multiplicidade
Pessoas que falam coisas diferentes umas das outras, porque eu falo uma coisa, a Kátia fala outra, a irmã Lucy fala outra, a Beth fala outra, nós falamos coisas diferentes, porque nós somos pessoas diferentes. No entanto, o Espírito Santo que habita em nós torna essa diversidade uma unidade, porque aquilo que eu falo, junto com o que a Kátia fala, junto com o que a Lucy fala, e depois a Beth fala, vai gerar uma coisa muito melhor do que aquilo que eu falei separadamente, do que o que a Kátia falou separadamente, do que o que a Lucy falou separadamente, do que a Beth falou separadamente. Não vivemos separados uns dos outros, somos membros do mesmo corpo, cada membro precisa de todos os outros membros. Sozinhos nós, há um ditado africano que fala isso, eu falo dos ditados e acabo que eu não esqueço deles, assim como eles são mesmo. Isso. Quer ir longe, vai em grupo. Quer ir rápido, vai sozinho, não é assim? Eu quero ir rápido. Não, fica aí que eu quero ir rápido. Eu vou resolver um negócio lá em Caxias, em São João. Não, fica aí que eu vou rapidinho. Se for nós dois, é mais devagar. Mas aí, dá um problema no meio do caminho. E aí? Quer ir rápido, vai sozinho. Quer ir mais longe, vai em grupo. A gente vive num tempo de extremo individualismo. Nós pertencemos uns aos outros. Isso ainda é mais forte. Nós pertencemos uns aos outros. E esse pertencimento vai na contramão do que a nossa sociedade prega. Porque se pertencemos uns aos outros, dependemos uns dos outros. Ou seja, a minha autonomia, ela é limitada pelo outro. A minha liberdade é limitada pelo outro. Eu dependo do outro. Dependo do outro para que eu seja pleno. Não podemos funcionar nem crescer isolados uns dos outros. O apóstolo Paulo escreve: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, sendo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, lá em Efésios 4, 15 e 16. Todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Isso deve ser a igreja de Cristo. Então, somos membros uns dos outros. Essa é a primeira lição que Paulo traz aqui na carta de Paulo aos Efésios. Não agimos sozinhos, não estamos sozinhos, somos membros uns dos outros. Por isso, dependemos uns dos outros. Não podemos agir como se as pessoas não existissem. Dependemos das pessoas. Não podemos resolver os nossos problemas sozinhos. Se eu tentar resolver os meus problemas sozinhos, eu vou ter dificuldade, eu vou passar por grande dificuldade. Uma segunda lição está lá em Romanos 12, 20. Alguém lê para a gente? Tudo bem. E agora o 13:8. Algum outro irmão leia para a gente. 13:8, é na mesma página. Então, essa segunda lição é essa: amai-vos cordialmente uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Precisamos amar uns aos outros, como igreja e comunidade de Cristo Jesus. A comunhão, irmãos, exige amor. Não podemos ter comunhão sem amor. Amor que vai além da palavra, amor que vai além da emoção. Como é gostoso, a gente, temos dentro do nosso culto um momento de comunhão, que a gente abraça. No entanto, esse momento de comunhão, ele deve ser somente um reflexo, porque o culto é isso, um reflexo do que acontece no dia a dia. O fato de eu abraçar meu irmão, dizer para ele: meu irmão, eu te amo em Cristo. No culto, e a gente tem um momento específico para fazer isso, para abraçar e compartilhar e demonstrar o nosso amor em Cristo uns pelos outros. Esse deve ser somente um reflexo. A partir do momento que eu recebo o amor de Cristo na cruz do Calvário, reconheço este amor, me sinto amado por Ele, sou impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a amar também o meu próximo.
E isso faz parte do culto. Eu digo, meu irmão, eu te amo. Eu te amo em Cristo, porque quando eu digo eu te amo em Cristo, estou dizendo eu te amo, mesmo que você tenha muitas limitações. Eu te amo, mesmo que você tenha em algum momento pisado na bola. Porque amar em Cristo é isso, irmãos. Amar em Cristo é isso. Porque Cristo nos amou, mesmo que nós não tivéssemos nada para oferecer a Ele, pelo contrário, fôssemos uma abominação para Ele por causa do nosso pecado. E Ele assim mesmo nos amou. Ele assim mesmo nos abraçou. Amar em Cristo é isso. Se aquele momento do culto em que nos abraçamos é somente, ou deve ser somente um reflexo, isso deve se dar no dia a dia. Isso deve ser uma coisa real no dia a dia da nossa vida. Então, esse amor vai além de palavra. Esse amor vai além de emoção. Esse amor se torna histórico, ou seja, se encarna. Esse amor se sacrifica. Esse amor é o amor de quem se envolve. Esse amor é um amor prático, se torna concreto. Não é simplesmente de palavra nem de emoção. É um amor que supera as diferenças e as indiferenças. É o amor de Cristo, irmãos, que nós temos dificuldade de viver. Vamos ser sinceros. Temos dificuldade, porque se o irmão pisa no meu pé, eu tenho dificuldade de amá-lo. Eu tenho dificuldade de esquecer isto, deixar isso para lá. Eu tenho dificuldade. No entanto, quando eu me encontro com Cristo, necessariamente, este exemplo de Cristo deve nos constranger, de fato, de verdade, a gente ter uma postura diferente. O mundo vai condenar esta postura, porque o mundo é um mundo do individualismo, do egoísmo. Então, se alguém pisou no meu pé, eu tenho que pisar no pé dele, ou coisa pior. Mas em Cristo, a nossa atitude vai ser uma atitude diferente, porque este amor não é um amor interessado. Esse amor é o amor incondicional de Jesus, que vai invadir o nosso coração e vai nos constranger a sermos e agirmos assim. Esse termo aqui, o philostorgoi, do grego, né, palavrão, né, é um termo do grego que está aqui no texto. Amar-nos uns aos outros como amamos os irmãos de sangue, com afeto profundo, de todo o coração. Este amor é a causa da comunhão, resultado da vida eterna. 1 João 3,14, o texto diz: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Veja que palavra dura. Aquele que não ama, permanece na morte. Então pensa bem comigo. A gente costuma dizer o seguinte, como calvinistas que somos: a graça do Senhor é irresistível. Ou seja, não há possibilidade de eu dizer não a essa graça. E como consequência disso, uma vez que essa graça me encontra, ela é definitiva. No entanto, pegamos este ponto da doutrina e dizemos o seguinte: eu já estou salvo. Então, olha só, não preciso me esforçar, porque exige um esforço amar a quem não me fez algo para que eu amasse. É necessário um esforço, uma negação, né? É necessário eu me negar a mim mesmo, porque a nossa tendência humana é justamente não amar aquele que de alguma maneira me ofendeu. No entanto, a graça que nos salvou é a mesma graça que continua, a mesma graça que me salvou de forma eventual, ou seja, foi um evento, foi um momento em que Deus tocou no meu coração, por mais que talvez eu não consiga discernir bem esse momento, como eu, por exemplo, cresci na igreja. Você for perguntar outro dia, o Pedro me perguntou: pastor, em qual momento você foi transformado assim pelo Senhor? Eu disse: Pedro, sinceramente, eu não teve um momento que eu me lembre assim, né? Porque a gente está ali envolvido mas houve um momento, né? A palavra de Deus diz que a graça, embora nós creamos que isso já que fui batizado na infância, isso já está presente de certa maneira, porque o batismo é o meio de graça. Há algumas questões que precisam ser cuidadas nesse período, né, que é ensinar a criança, aquela coisa toda, mas já está presente ali a graça do Senhor. Não houve um momento eventual em que eu perceba e diga: aquele momento foi o momento em que
Jesus transformou meu coração. Talvez muitos aqui possam dizer isso, né? Não, pastor, no meu caso, teve um dia que eu ouvi uma palavra, que aconteceu alguma coisa, e naquele dia eu fui transformado. Esse momento é o momento em que a graça é derramada sobre a nossa vida. Agora, para eu dizer que, a partir daí, o que eu faço, ou como eu vivo, não interessa, eu preciso negar uma outra verdade importantíssima da Escritura. A graça de Deus continua sobre a minha vida, me capacitando para eu ser agora aquilo que eu não poderia ser, aquilo que eu nunca poderia ser. Ou seja, para eu amar a graça de Deus, que é derramada de maneira eventual na minha transformação, é a mesma graça que continua sobre mim no processo de santificação. Portanto, agora não adianta, não tem desculpa. Eu posso amar, eu posso perdoar, eu posso desconsiderar aquele que me ofendeu, eu posso esquecer porque eu sou bom, porque eu sou uma pessoa muito legal. Não, porque a graça do Senhor continua sobre mim, está sobre mim, me capacitando, me constrangendo, me ajudando, mostrando para mim, olha só, você não perdoa quando vem a palavra, quando acontece alguma coisa, ou quando alguém nos perdoa, porque nós também precisamos de perdão, e às vezes as pessoas nos perdoam e nós ficamos assim, caramba, somos constrangidos, e somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso João está dizendo isso, ele não está negando a doutrina, ele está dizendo o seguinte, aquele que não ama, está na morte. Por quê? Porque aquele que foi transformado pelo Senhor, a graça de Deus continua sobre ele, capacitando ele a amar, assim como Jesus Cristo amou, assim como ele foi alvo do amor de Cristo, ele é capacitado a amar também. Portanto, irmãos, é característica do corpo de Cristo este amor que o Senhor nos ensina através da Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos 12:10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra. É difícil às vezes, né, entender esses termos. Mas preferir em honra é não olhar o irmão com discriminação, com recriminação, com eliminação. Muitas vezes a nossa tendência humana, natural, é olhar com discriminação. É a tendência do religioso, que segue uma série de normas, mas quando vê outro que não segue as mesmas normas que ele, discrimina, recrimina e elimina. Essa pessoa não é digna da minha amizade. Essa pessoa não é digna nem de falar comigo. Então eu finjo que ela não existe. Eu elimino ela do meu coração. A lei diz, não matarás. E a gente diz, nunca peguei uma arma, nunca bati em ninguém. Sou extremamente pacífico contra as guerras. Nem filme de luta ou de sangue eu gosto de ver, pastor. Mas no seu coração já eliminou, é um serial killer. Já eliminou um montão já morreu no coração, né? E Jesus vai dizer e aprofundar os 10 mandamentos, quando ele diz isso, se você odiar o seu irmão, se você eliminar o seu irmão do seu coração, você tá matando ele. Então, preferir em honra é não olhar com discriminação, com recriminação, com eliminação. É não se julgar mais importante que o outro. É não ver o outro com lente de diminuição e a nós mesmos com lente de aumento. Muitas vezes nós somos tentados a nos ver como muito bons. Assim como o jovem rico falou, tem alguma coisa de bom que eu posso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus disse, não há ninguém bom. E ele dizendo assim, ninguém possa ser bom ao ponto de, sendo bom, alcançar o reino dos céus. Essa é a lógica da religiosidade, causa e efeito. Ser bom para alcançar o reino dos céus. Jesus vai dizer, não tem ninguém bom, só há um bom. Nosso Pai é bom, mas ninguém é bom, mas a gente é tentado. Vocês acham que eu não sou tentado, irmãos? Quando vocês dizem, pastor, o Senhor é uma bênção nas nossas vidas. O Senhor nos abençoa muito, o Senhor é uma bênção na minha vida. Você acha que eu não sou tentado e meu coração fica, né, tentado e, poxa, eu sou bom, hein? Caramba. Ou quando vocês dizem, pastor, você entrou de férias
e não é a mesma coisa. Alguns irmãos dizem isso. De novo, né, Laura? De férias de novo. E aí, o meu coração humano começa a querer dizer para mim, cara, você é bom, hein? Você é bom, hein? As pessoas sentem falta de você. E esse é o primeiro passo para a gente, para nossa ruína. Porque não há ninguém bom, no sentido de que nada que eu possa fazer pode me trazer alguma coisa que não seja pela graça do Senhor. Essa igreja não pode ser uma igreja que vá sob minha liderança pastoral, que cresça, que amadureça, porque eu sou bom. Não pode, não poderá, só poderá pela graça de Deus. Só pela graça de Deus, mas muitas vezes nós somos tentados a pensar assim, na nossa casa, no nosso trabalho. Sou bom, como eu sou bom, como eu sou necessário, como as pessoas precisam de mim. E esse é o primeiro passo também para a gente começar a ver as pessoas menores que nós, a nos ver com lente de aumento e os demais com lente de diminuição. E aí fica difícil a gente viver em comunidade. Porque a comunidade, viver em comunidade, a comunidade cristã, é uma comunidade em que todos estão no mesmo patamar. E qual é este patamar? Todos são pecadores miseráveis diante de Deus e que foram alvo desta graça de Deus. Por isso estamos aqui, não porque somos bons, mas porque Cristo se apiedou de nós, teve misericórdia de nós e nos chamou e nos amou e derramou o seu sangue sobre nós e o seu Espírito sobre nós, para que nós estivéssemos aqui hoje, não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Quando nós temos esta visão, irmãos, nós não temos dificuldade de olhar para o nosso irmão, talvez mais humilde, talvez menos letrado do que nós, e reconhecermos nele alguém melhor do que nós. Porque ainda, não obstante a sua dificuldade, está aqui, ouviu Cristo, ouviu o chamado de Cristo e está aqui entre nós. Porque talvez seja estas pessoas que na história bíblica da relação de Deus com os homens, sejam essas pessoas aquelas que foram mais usadas por Deus na história. Porque Deus sempre preferiu usar os mais humildes para confundir a sabedoria humana. Então por quê? Para quê eu tenho que olhar para o meu irmão discriminando, recriminando e eliminando? Preferir em honra uns aos outros requer banir da nossa vida toda presunção, toda empáfia, toda mania de grandeza, toda vaidade. Preferir em honra é banir isso, presunção, sabe, aquela visão supervalorizada que a gente tem da gente mesmo, empáfia, né, aquela jactância, aquele orgulho, né, o peitinho de pombo, né, que é resultado disso, mania de grandeza, vaidade. Paulo vai dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um é que é dos outros. Cada qual é que é dos outros. A nossa alegria deve ser ver o outro feliz. Tem um ditado que farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, se sou eu que vou ficar na pior, que seja o outro. Essa é a lógica da nossa sociedade, do nosso mundo que nós vivemos. Mas não é a lógica do Evangelho. Por isso o Evangelho é loucura. A palavra preferindo, que significa literalmente indo à frente como guia, que cada um de nós procure liderar o caminho no terreno das emoções honrosas, sendo alavanca, bênção, estímulo, bálsamo na vida do irmão, banindo tudo aquele que não nos edifica. Mais um para a gente não vai fechar isso aqui hoje, mais um para a gente ver aqui, para a gente fechar a nossa palavra. Romanos 12:16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. A comunidade cristã não é lugar para a gente nutrir inveja, amargura, ressentimento e nem ódio. Não é lugar para a gente agasalhar mágoas no nosso coração. Não é lugar para o azedume sentimental. Paulo, irmãos, quer destruir todas essas setas agudas das acusações maldosas, das desavenças separatistas. Ele quer banir esse espírito de isolamento. A gente sabe que na igreja de Roma havia uma série de dificuldades no que diz respeito
a relacionamentos, porque havia um cristão judeu que, de alguma maneira, agiam com preconceito em relação àqueles cristãos gentios, colocando empecilhos para que eles fizessem parte da igreja. Isso trazia a dificuldade da separação, do ódio, do ressentimento, da amargura que se instalava no coração daqueles irmãos. Paulo então escreve dizendo isto, orientando aquela igreja: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Ou seja, não deixe o coração de vocês se afundar na lama do ressentimento, da amargura. Não fica alimentando isso dentro do coração de vocês. Não deixa que isso se torne algo que venha matar você aos pouquinhos, porque isso vai matando a gente, vai destruindo a gente, vai trazendo doenças emocionais e físicas, vai fazendo de nós pessoas entristecidas, pessoas murmuradoras. Tornem uma vida destituída daquela alegria que o Senhor mesmo nos prometeu. Somos uma só família, somos um só rebanho, um só corpo, um só pão, galho da mesma videira. Temos o mesmo Pai, o mesmo Salvador, o mesmo Consolador. Temos uma só fé, temos um só Senhor, uma só esperança, é o que diz a Escritura. Isso tudo nos liga e é maior do que aquilo que nos separa. Temos os mesmos propósitos, temos a mesma missão e nós vamos morar juntos nos céus. Por que então que nós temos que ficar alimentando e cultivando os ressentimentos e as mágoas no nosso coração? Por que então nós vamos dar importância maior a isso? Irmãos, eu sei que é difícil, eu sei que não é fácil, e eu não estou dizendo aqui como se fosse algo muito fácil de fazer, eu sei que não é. E eu sei também que há pessoas diferentes, há pessoas que são pessoas que naturalmente têm uma facilidade maior de deixar de lado, enquanto outras pessoas, por causa de sua personalidade, ou por causa de sua criação, por uma série de fatores, têm mais dificuldade de perdoar, de esquecer. São pessoas que se prendem mais àquelas ofensas, àquelas dificuldades de que nós somos vítimas. Eu, por exemplo, tenho facilidades nessa área. Eu tenho facilidade para perdoar, eu tenho facilidade de esquecer, tenho facilidade nisso. Reconheço que para mim é mais fácil do que para outros irmãos, embora em outras áreas eu tenho dificuldades que talvez irmãos não tenham. Mas, irmãos, eu reconheço também que o Espírito Santo de Deus que habita em nós é poderoso para transformar e mudar, mesmo aquele temperamento mais difícil, mesmo aquele coração mais duro, mesmo aquela pessoa que tem essa dificuldade maior de perdoar, mesmo essa pessoa, o Espírito Santo de Deus é poderoso para mudar, para transformar. Eu não tenho dúvida disso, senão não estaria aqui, senão seria vã qualquer pregação, qualquer ensino da Escritura. E é esta graça que permanece sobre nós, que vai mudando, transformando a nossa vida. E ela vai acontecer justamente a partir do momento que nós estivermos juntos e formos confrontados por essa palavra e pela convivência, pelas experiências da vida. Portanto, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Não vamos guardar ódio no nosso coração. Hoje à noite nós vamos trazer uma palavra que também vai pegar bem fundo nessa questão, né? Nós vamos falar hoje sobre praticar generosidade, mas sobretudo a generosidade em perdoar os seus irmãos. Que Deus nos abençoe.